Bom dia a todas e todes. Estamos nesse segundo dia de evento dos 20 anos do Estatuto da Cidade para a região Nordeste, de onde viemos e para onde vamos. Na manhã de hoje, eu gostaria de saudar todo mundo que está com a gente nessa sala. A gente vai ter um painel muito importante para esse evento, que trata do planejamento urbano e a revisão dos planos diretores, o que está em jogo no território da cidade. A gente está passando por um momento de revisão dos planos diretores, né? Sobretudo nas grandes capitais, isso tem tomado um cenário muito importante das disputas territoriais, das lutas populares e também do campo de atuação que diz respeito a esse nosso evento, sendo o plano diretor um dos principais instrumentos que a gente tem dentro da política urbana. Hoje temos 4 painelistas para estarem conosco ao longo dessa primeira parte da manhã. A gente vai até às 10 horas, depois a gente segue com um segundo painel. E já para ir iniciando, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Miguel Rodrigues, eu sou advogado e coordenador do Escritório Frei Tito de Alencar, que está em parceria com os professores que organizaram esse evento, né, e as instituições, professora Lígia Mello, Júlia Matei, professor Arley, que estão aqui conosco. Gostaria de saudá-los para iniciar. E já para ir dando continuidade, eu gostaria de chamar o nosso primeiro. Antes de iniciar, eu queria dar um aviso também, porque pode ser que nem todas as pessoas que estão aqui hoje estavam no dia de ontem. Quem quiser fazer perguntas, contribuições durante o debate, pode ir colocando aqui no chat, que a gente vai estar pegando essas informações para colocar algumas para serem debatidas, né? Claro que a gente não vai ter tempo para discutir tudo, provavelmente, mas podem ir colocando aqui no chat. A gente pede que todos permaneçam com o microfone desligados e só os painelistas que estiverem em suas falas deixem o microfone aberto. E vamos iniciar o nosso painel para poder que dê tempo de todas as falas, né? Então, teremos agora, para iniciar, com a gente o professor e advogado Marcelo Leão. O Marcelo, ele é mestrando em Urbanismo, História e Arquitetura da cidade pela UFSC. Ele é advogado atuante na área também e ele é coordenador regional sul do IBDU, né, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Aí eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo por 10 minutos, e aí a partir disso a gente vai fazendo, vai comentando as falas e também vai passando para os demais professores painelistas, certo? Então, vamos lá, né, pessoal? Bom dia a todas, a todos e a todas. Eu vou deixar para fazer os agradecimentos ali no final, para aproveitar melhor o tempo, né? Gostaria só de registrar que para mim é um prazer estar aqui falando para meus conterrâneos. Eu sou um cearense, nascido em Brasília, criado em Florianópolis, que mora em Fortaleza. Sou um cara da Mundolândia, mas não esqueço das minhas raízes, da minha faculdade de Direito, da faculdade de Direito, que eu estudei, da Federal do Ceará, né? E vamos lá, no final a gente faz nossos agradecimentos, né? Gente, eu acho que dos painéis de ontem para hoje já deu para a gente ter assim um nivelamento para entender que o Estatuto da Cidade ele entrou em vigor para disciplinar a execução da política urbana a que se refere lá a Constituição Federal, ok? E aí valendo a ênfase, né, que essa política urbana, então, é matéria disciplinada pelo Estatuto da Cidade, né, atendendo ao chamado artigo 182 da Constituição, né? E aí vale a pena dizer isso para estar sempre lembrando, sobretudo na cena jurídica, que não é o Código Civil que regula a política urbana, que não são os institutos de outro ramo do direito que não seja o direito urbanístico, em diálogo com ramos como o direito ambiental, como o direito administrativo,
porém é sempre bom e importante a gente lembrar que o marco regulatório, né, que disciplina a política urbana vem do Estatuto da Cidade, né? E essa política urbana, conforme estabelecido, né, a gente sabe que ela, lá na lei está colocado, do seu ponto de vista formal, um objetivo, aonde ela quer chegar, seria no ordenamento do pleno desenvolvimento das tais funções sociais da cidade e da propriedade urbana, né? E o poder público, nesse sentido, municipal especialmente, não pode executar essa lei na busca por esses objetivos como bem lhe apeteça, né? As ações e omissões no âmbito da política urbana, a gente também já sabe, né? Elas se vinculam e se condicionam, se subordinam às diretrizes gerais do artigo 2º do Estatuto, né? Então, para alcançar os objetivos dessa lei, você precisa executar essa política urbana observando essas diretrizes, né? E aí, para trazer aqui a discussão do nosso painel, eu faço destaque aí na diretriz do inciso 1 do artigo 2º do Estatuto, quando ele fala da garantia do direito às cidades sustentáveis, esse direito às cidades sustentáveis para os fins da lei, entendido como direito à terra urbana, a moradia, o saneamento ambiental, a infraestrutura urbana, transporte, serviço público, trabalho e lazer para as presentes e futuras gerações, né? Então, assim, a gente vê que o Estado da Cidade ele vai ter essa relação direta com a garantia e promoção do direito à cidade, né? Esse direito à cidade do Estatuto da Cidade, que está no Estatuto da Cidade, né? Ainda que ele carregue no enfoque sobre componentes mais estruturais, né? Terra urbana, moradia, saneamento, etc., né? Há uma importância desse conceito positivado, né? Pois, como muito bem enfatizou ontem a nossa querida Betânia Alfonsin, ele traz a juridicidade ao direito da cidade e nos põe, quem está na cena jurídica, né? Nos põe nesse contexto, né? E para qualificar esse direito à cidade positivado, na interpretação e na aplicação da lei agora, né? E bem para garantir esse direito à cidade balizado a partir de uma diretriz, né? Bom, para qualificar isso, é incrível que em pleno século XXI a gente ainda tenha que destacar que é importante humanizar a lei. Para além da mera organização da cidade, para além dessas componentes estruturais, a gente precisa pôr uma carga de sentimento, uma carga de compartilhamento de interesses, né? E reconhecimento dos sujeitos, né? E aí, afinal, né, as cidades deveriam servir as pessoas, né? E mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre que pessoas nós estamos falando, o que é servir as pessoas, né? Mas, por enquanto, eu fico nessa parte, só nesse alerta de uma certa humanização dessa lei, sobre pena da gente cair naquela lógica meramente higienista que comandou e ainda muitas vezes comanda a política urbana nesse país, né? Nesse sentido, na interpretação e aplicação da aplicação humanizada, permitam-me esse apelido, esse carimbo, eu acho que aí vale a gente promover a combinação desse conceito de direito à cidade, do Estatuto da Cidade, positivado, com conceitos que refletem as concepções do Lefebvre, como um que eu sigo muito, o conceito da Plataforma Global pelo Direito à Cidade, né? Que entende esse direito como direito, aí aspas, né? De todos os habitantes presentes e futuros, permanentes e temporários, de habitar, usar, ocupar, produzir, governar e desfrutar de forma justa, inclusiva, segura e sustentável as cidades, vilas e assentamentos humanos definidos como bens comuns essenciais para a vida plena e decente, né? Ou seja, não apenas as componentes estruturais, como também o direito de estar e ser cidade, e de opinar sobre a cidade, de definir sobre os rumos da cidade, de ser partícipe ativo mesmo da construção da política urbana. E aí, somando a isso, acho que para essa interpretação e aplicação humanizada da lei, né, vale a combinação não só do conceito da lei, com conceitos como esse da plataforma global, mas combinar também, somar, agregar critérios de discriminação positiva, visando reparações históricas, né? E aí me refiro especificamente à população negra desse país, visando a inclusão e erradicação de conceitos ultrapassados e preconceitos nas relações sociais que são filhos da ignorância e que são pais de condutas criminosas, né? Então, é desse conjunto, dessa leitura, dessa lei, que a gente tenta, então, tirar esse caráter de letra fria de uma lei
de política urbana, né? E aí eu vou fazendo uma relação com a pergunta tema do painel. Planejamento urbano e revisão dos planos diretores. O que é que está em jogo no território da cidade? Essa frase, essa pergunta ficou batendo na minha cabeça antes de vir para esse evento. Realmente o que está em jogo, né? E aí vem à baila aí o plano diretor, enquanto instrumento de planejamento municipal, previsto no artigo 4º, inciso 3, alinhado ao Estatuto, que está a serviço dos fins do Estatuto da cidade, né? E, nesse sentido, o plano diretor tem por função servir de instrumento disciplinador dessas funções da cidade e da propriedade urbana, funções estas que, por sua vez, só seriam admissíveis em termos constitucionais caso observe as diretrizes da política urbana. Então, o plano diretor que não garante direito à cidade viola a diretriz infraconstitucional de política urbana, né? E aí, o que é que está em jogo na construção desse plano diretor? Daí, façamos o recorte nas componentes. Essas componentes têm que ser... há que se disputar essas componentes, uma por uma. Uma por uma dessas componentes do direito à cidade sustentável está lá no inciso 1 do artigo 2º, em prol da promoção de uma isonomia futura, que essa isonomia formal, a gente sabe que materialmente não existe. E essa isonomia futura só vai existir, de fato, com essas prévias reparações históricas, inclusões e erradicação daqueles conceitos ultrapassados e preconceitos filhos da ignorância e pais de condutas criminosas, né? E aí, nesse processo de reparações e inclusões, o direito à terra urbana, por exemplo, precisa ser debatido considerando que a lei pode ter mantido a propriedade aí numa leitura mais otimista, a função social da propriedade, no contexto da garantia do direito à cidade. Mas a propriedade me parece que não cabe como finalidade principal desse direito da cidade, né? Como a gente viu ontem no painel, muito bem trabalhado pela Betânia, né? Especialmente no discurso encampado pela professora Betânia, né? E aí, gente, vem um ponto para a gente refletir, e uma provocação também. A função social da cidade versus função social da propriedade. O que é que seria mais abrangente sob a ótica da promoção e defesa do direito à cidade no processo de plano diretor? O que é que vale mais? A propriedade, nesse raciocínio que eu estou tentando desenvolver, ela entra no jogo como coisa que deveria ser vista como uma subcomponente do direito à cidade, e não como uma finalidade última deste, né? E, nesse sentido, o direito à terra urbana, em sua dimensão patrimonial privada, ele não pode prejudicar aqueles e aquelas para quem, desde que esse país existe, é negado os direitos à moradia, ao saneamento, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Então, gente, por isso é que importa muito que se dispute cada componente, uma a uma. E, diante do que está em jogo, a pergunta que não quer calar, numa cena de plano diretor, quem está do lado de lá, da cidade-mercado, do patrimonialismo, quem está do lado de lá que aceitaria resignada e confortavelmente o Estatuto da Cidade e o plano diretor enquanto instrumento básico da política urbana que deve ser feito de forma participativa? Como que o status quo ia dizer amém de uma hora para outra só porque surgiu uma lei em 2001? E aí, gente, reside a disputa que conduz à encruzilhada. Ou a gente segue com a cidade, que são excludentes, opressoras, machistas, racistas, nada diversas, arboricidas, vocês aí, nós de Fortaleza conhecemos muito bem o que nós estamos falando, cidades patrimonialistas, feias, cafonas, antiquadas. Ou a gente segue com isso, ou a gente segue outro caminho na encruzilhada e não se conforma e disputa esse jogo para reverter esse quadro. E aí vem pistas para um jogo bem jogado contra os pernas de pau do status quo. Esses pernas de pau que são os agentes da cidade-mercado, os latifundiários urbanos e seus capatazes, que jogam tão mal que precisam da força do Estado-violência para mantê-los goleando a gente, na fraude. Então, gente, pistas para a cidadania, né, com esses movimentos, partindo para a conclusão nesse primeiro bloco, eu que vai ter 5 minutos depois, aí a gente parte para complementações, né? Seriam pistas para a cidadania, nesse momento, para os movimentos, especialmente movimentos sociais e populares, buscar uma participação para além dos espaços institucionais. Afinal, a gente só fala de cidade em audiência pública? Não, né, gente? Mas, fazendo esse recorte da participação no plano instituído, para concluir esse primeiro bloco, eu gostaria de dizer que a coisa passa, nessa disputa, por retomar a luta pela democracia nunca atingida, valendo, inclusive, recomeçar pelo pouco que a gente tinha. O plano diretor tem lugar nesse processo, porque os coronelismos locais já têm materializado esse autoritarismo
como a gente vê hoje no governo federal. E daí nós temos que fortalecer as lutas nas esferas locais, que é onde o Estatuto sai do papel de maneira mais perceptível pela cidadania, e que a gente tem uma postura vigilante e questionadora e combativa contra as chamadas maquiagens de um planejamento de auditório, né? Que maqueia as regras do jogo quando existe, que dão aparência de legal quando não observa as diretrizes da política urbana, que aparenta ser legítimo quando não é a população nem suas entidades representativas que acompanham, discutem e deliberam, quando se encampa uma falácia de intromissão nas componentes, nas competências de agentes da democracia representativa, quando há uma maquiagem dos atos formais de divulgação, publicidade em cima da hora, acesso a informações inquestionáveis, quando se lava as mãos diante de baixa assiduidade nos eventos participativos, né? Então, são essas... eu vou parar por agora, continuo no segundo bloco, tá? Mas são essas as componentes, são essas posturas que podem levar a gente a seguir um outro caminho, encontrando nessa encruzilhada da disputa, tá, gente? Na sequência, eu dou seguimento ao meu raciocínio. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. São pontos muito importantes que o Marcelo traz na fala dele e que a gente vê na realidade, né, do dia a dia. Aqui em Fortaleza é uma das cidades que está em revisão do plano diretor, que inclusive se encaixa muito com o que os movimentos, as entidades, os órgãos, inclusive quem atua, os advogados que atuam com direitos humanos e direito à cidade, né, acabam passando, né? A gente não vê o estatuto da cidade e ter a garantia do plano diretor é muito importante, mas a cidade mercado e outras e suas facetas ou novas facetas que se mostram acabam em algumas vezes prevalecendo, né? Ou então, enfim, a partir da movimentação dessas organizações que lutam pelo direito à cidade, é que elas vêm a conquistar alguma desses componentes. Para a gente não se delongar tanto, eu queria já passar para a nossa segunda painelista, que vai estar com a gente, a Fernanda Costa. Ela é doutoranda do MDU da Universidade Federal de Pernambuco e ela é vice-diretora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Gostaria de passar para a Fernanda e ela tem 10 minutos, mas depois, na volta, a gente tem uma finalização com os comentários e mais um tempo para os professores painelistas falarem, ok? Bom dia, queria aí cumprimentar a todos, todas e todos, agradecer o convite, é uma discussão super importante, super estratégia, e aí eu queria agradecer em especial a Lígia, a Miguel e a Harley, né, também a Raquel. Queria aqui dizer que estou muito feliz de estar nessa mesa com meu amigo Marcelo, com o Rogério, meu quase parente, né? E encontrar aqui também no grupo pessoas que eu quero muito bem, como o Joísa e Laro, deu uma zapeada aqui entre os participantes, aí queria cumprimentar, mandar um beijo aí. Eu acho que essa discussão é super importante, né? Bem pertinente a gente estar fazendo esse balanço dos 20 anos do Estatuto da Cidade, o que foi que a gente avançou, né? O Estatuto, que foi uma lei tão esperada, né? A gente passou 13 anos aguardando a regulamentação dos instrumentos que estavam previstos, né? No capítulo de política urbana também houve a previsão de outros instrumentos que a gente tinha a expectativa de que funcionassem como instrumentos de recuperação de mais-valia urbana, que dessem uma melhor condição, né, de vida a quem mora nas cidades. E aí, o nosso tema de hoje, né, que são planos específicos, ODS e direito à cidade sustentável, o planejamento urbano e a revisão dos planos diretores. Eu não queria começar a falar sem dizer como a gente está discutindo cidade, e eu acho que na cidade acontecem praticamente todos os ODS, né? Então, como as políticas públicas precisam estar pensadas aí nessa perspectiva de a gente diminuir essas desigualdades em 2030, né? Até 2030. A gente está em 2021, eu acho que os últimos anos foram de muito retrocesso em relação a
consecução aí desses objetivos, mas eu queria chamar a atenção em especial para o ODS 1, 5, 11, que é o nosso mais relacionado, né, que é de cidades e comunidades sustentáveis, mas também a gente tem o 13, o 16, o 6 e por aí vai. Mas vamos falar um pouco dessa questão do direito à cidade, da questão do plano diretor, né, como um instrumento aí de desenvolvimento e de acesso à cidade para a população como um todo. A gente não pode perder de vista que a cidade ela está em disputa, né? A gente tem a cidade como um espaço de reprodução da vida e a gente tem a cidade como um espaço de reprodução do capital. A gente está permanentemente em disputa, né? E aí a gente olhar a cidade ou como um bem comum ou como um negócio. Ninguém está dizendo aqui que a produção capitalista na cidade ela é ilegítima. A gente vive no Estado capitalista, e aí os vários capitalistas presentes na cidade, eles vão querer aí atuar, né? Mas o que a gente não pode perder de vista é que na cidade está todo mundo, e a cidade tem que caber todo mundo, né? E tem que caber e acolher todo mundo, respeitando a diversidade e respeitando as necessidades, respeitando a memória, respeitando o pertencimento, né? Então, como é que isso vai acontecer? E aí a gente, quem é militante da reforma urbana, Miguel falou, né? Eu sou doutoranda, hoje eu sou vice-diretora do IBDU, mas eu milito na reforma urbana há quase 30 anos. Eu sou jovem, comecei muito cedo, quase no jardim da infância, né? Mas são quase 30 anos de militância, né, na reforma urbana, e a gente apostou muito no plano diretor, né? Na expectativa que o plano diretor funcionasse como um instrumento, né, de mediação. E o que o Estatuto traz para a gente é esse papel, ele registra, né, esse desejo, essa expectativa, que isso acontecesse de forma participativa, uma participação efetiva, né, da sociedade aí no processo de definição dos caminhos, e que fosse o momento, né, fosse o espaço, o processo de elaboração de um plano diretor, fosse um espaço aí onde fosse possível mediar todos esses interesses que acontecem na cidade, né, que estão aí na disputa entre o direito à cidade e essa rentabilidade imobiliária, essa apropriação mais capitalista da cidade, né? Tendo aí que a gente pudesse, nesse processo, estar fazendo uma construção que é coletiva, de uma cidade que seja racional, que seja eficiente, mas que seja inclusiva, que seja segura, que seja acessível, que qualifique e respeite as suas identidades. Quando a gente vai um pouco para trás, a gente pega essa primeira leva de planos diretores que foram elaborados logo após a aprovação do Estatuto da Cidade, a gente teve processos participativos bastante efetivos, né? Eu acho que isso não dá para a gente negar. Eu acho que o momento histórico que a gente vivia possibilitava muito isso, né? Apesar em que pese que muitos dos conteúdos dos planos diretores eles estavam muito. Eu participei da elaboração de muitos, hoje eu faço essa avaliação, faço essa autocrítica, né? A questão muito tecnicista, em que pese a gente tenha que fazer uma leitura, um diagnóstico técnico, um diagnóstico comunitário, mas, basicamente, a gente sempre se prende à questão do zoneamento e dos parâmetros urbanísticos. E isso é um conteúdo mínimo do plano diretor, mas isso interessa basicamente a quem produz a cidade de forma mais capitalista, isso interessa ao mercado imobiliário. E você tem que proteger territórios, porque determinados territórios na cidade eles não podem ser apropriados
pelo mercado, apropriados de forma privativa e que vão ser rentabilizados, né? Então, nas minhas últimas experiências, nas minhas últimas falas, fiquem bem atentos ao que a gente vai fazer nesses processos de discussão, porque para a gente não cair na armadilha de ficar restrito a discutindo zoneamento e parâmetros numa lógica de mercado. A gente tem que incorporar essa lógica, claro, né? Não dá para dizer que não vai incorporar, mas a gente não pode ser refém dela, né? A gente tem que estar discutindo aí e defendendo vários territórios. A cidade tem que caber tudo e caber todo mundo. Então, porque o que a gente espera com isso, né, é mudar uma realidade que é marcada por desigualdades, por omissões, né, por injustiças, por discriminações. Então, as nossas cidades, elas são excludentes, elas são desiguais. A gente tem a ação do poder público de extrema omissão, e tudo isso se materializa no território, né? Se materializa com ou não, com a efetivação ou a não efetivação de políticas públicas. E não ter política pública é uma política, né? Quem decide não implementar uma política está decidindo qual é a política que ele quer. Então, é fundamental que a gente se aproprie, né? Entre de forma crítica nesse processo, entre definindo quais são as minhas prioridades. A conjuntura que a gente vive hoje é uma conjuntura bastante complicada, né? A gente tem hoje uma lógica que ela é dominante, né? De que ao capital pode tudo, né? Ao empreendedorismo não pode haver nenhum tipo de restrição. Então, essa é a lógica que a gente vive. A gente tem uma série de iniciativas legislativas que buscam desregular, né? Você pega aí a Lei de Liberdade Econômica, as alterações, né, que ocorreram na legislação de regularização fundiária. Você pega a PEC 80, né, que quer desvincular, né, de qualquer obrigação, né, do cumprimento de uma função social da propriedade. Então, essa conjuntura que a gente vive é bastante complicada e é a conjuntura em que vários planos diretores estão sendo revistos, né? Nesse processo de revisão dos planos, o que a gente tem observado é que uma priorização aí, né, dessa lógica do zoneamento, dos parâmetros, e aí a gente fica perguntando que o plano diretor, da forma como está sendo pensado, da forma que está sendo discutido e elaborado nesse momento que a gente vive, né? E mesmo fazendo um pouco um balanço, ele tem servido como um instrumento de inclusão ou de exclusão, né? Esses zoneamentos, né, essa forma como está sendo regrada a cidade, elas protegem, resguardam as identidades ou são meramente especulativas e de viabilizar aí o mercado imobiliário. Esses PDs, eles retratam as realidades do município ou eles estão idealizando municípios? Cabe toda a cidade no que está sendo proposto? A gente consegue identificar os vários territórios e eles estão sendo resguardados? Né? Então, esses zoneamentos e parâmetros, eles visam efetivamente regular, proteger territórios ou eles são especulativos? E uma coisa fundamental, o que é que precisa ser regulado, né? A gente tem que ter cuidado para não cair numa discussão e numa proposta que seja meramente tecnicista e elitista, né? Isso interessa a quem? Então, o que a gente tem observado em várias iniciativas, Recife passou por um processo recente de revisão de plano diretor, foi um processo bastante traumático, né? Um resultado bastante difícil, a gente teve perdas consideráveis, a gente vai sentir isso nos próximos 5, 6 anos, então a gente ainda tem o estoque dos projetos e tal, e também a economia, né, não está tão dinâmica, mas nos próximos 5, 6 anos a gente vai sentir, porque a gente teve aqui uma total desregulação em relação às ZEIs e às áreas de proteção ambiental, né, onde os planos de manejo podem ser mais permissivos que o plano diretor,
Eu nunca vi isso na minha vida, como é que uma regulação ambiental pode ser mais permissiva que uma regulação urbanística, né? E aí é importante a gente estar atentando para isso. Processos participativos que estão sendo teatralizados, né? São pro forma para estar legitimando essas propostas. A gente judicializou e tal, e quando chega no judiciário, aí o juiz diz, mas como é que vai ser o processo participativo? Como é que se apura se ele foi efetivo ou não? É o fato de realizar audiências públicas, não incorporar nenhuma proposta, chegar com a proposta pronta e só incorporar o que é do mercado, mas o fato de ter tido uma oficina sem a documentação, sem as informações, sem os estudos, e ter realizado audiência pública, o judiciário entendeu que o processo participativo foi efetivo, né? Que não tem como medir, como mensurar isso. Então, em vários cantos a gente tem observado isso, e agora, nesse momento de pandemia, né, processos virtuais, mais complicado ainda, como é que você garante o acesso à população. E aí a gente tem também a questão, né, de se desconsiderar as tradições, os territórios especiais, processos que são assodados sem a realização dos estudos, né? Muitas vezes se delega para um zoneamento, numa lei de uso do solo, os parâmetros, porque o processo participativo e o controle social é muito menor. Então, são situações que a gente está vivendo, né? Pela conjuntura que a gente está, a tendência é disso se complicar mais. A gente vê claramente que o mercado, os atores do mercado se apropriaram de vários instrumentos do Estatuto, onde a gente pensava conseguir aí resgatar a mais-valia urbana, então operações urbanas, outorga onerosa e por aí vai. Perdão, né? para você finalizar. E aí, não vamos jogar o bebê fora com a água do banho, né? O estatuto é fundamental, os instrumentos são fundamentais e a gente tem que estar se reapropriando deles. Obrigada. Perdão por interromper, mas é para poder dar tempo da gente debater no final com A todas gente as combinou falas. que você ia dizer Mas acabou, foi. eu agradeço demais pela sua fala, assim como a anterior, a do Marcelo, traz muitos elementos e instiga muito a gente para o debate, né? Já traz várias perguntas. E se antes a gente já tinha, apesar de ter sido bem mais participativo, né? Da primeira vez, já tiveram várias disputas, pelo menos em Fortaleza, que é a realidade que eu acompanho mais. Nesse a gente tem uma coisa menos tentativas de participação alguma em algumas situações, e aí a atuação dos movimentos e entidades para poder estar garantindo isso. E mesmo assim a dificuldade que se coloca, né? E agora com a pandemia que nem a gente muitas vezes sabe direito como conduzir essa participação, né? Porque sabemos, por exemplo, que uma participação virtual ela é excludente, né? Em muitos momentos as pessoas não têm acesso à internet. Hoje em dia é um direito básico, né? Durante esse período que a gente tá passando. Vou deixar meus comentários mais para o final para poder privilegiar também mais a fala dos painelistas e das painelistas. Eu gostaria de passar agora para a professora Raquel Machado. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará e ela é coordenadora do grupo de pesquisa e extensão Ágora, Educação e Cidadania. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, com o professor Marcelo, o professor Rogério, a professora Júlia, a professora Fernanda. Gostaria de fazer uma saudação especial ao Harley e ao Lucas e também agradecê-los. E eu falarei, Miguel, naquela velocidade 2, criada agora do WhatsApp, para dar tempo. Eu preparei o slide apenas por causa do meu hábito de dar aula agora nessa época de pandemia, porque eu precisava muito do slide às vezes para ilustrar algumas situações, mas só por isso, se eu entender que está começando a prejudicar, eu tiro o slide. Então, eu apenas gostaria de ressaltar na minha fala um aspecto que eu considero que é muito relevante quando nós tratamos de revisão do plano diretor, certo? E qual é o aspecto que eu gostaria de ressaltar? É exatamente o aspecto democrático, mas também o aspecto republicano. E quando eu faço
relação entre... Espera aí que eu estou ligando aqui meu cronômetro. Quando eu faço essa associação entre os princípios democrático e republicano, eu também gostaria de fazer uma conexão com a própria ideia de cidade na contemporaneidade que nós temos no mundo, que não é mais de uma cidade sustentável, mas uma cidade sustentável e inteligente. Então, a ideia de uma cidade sustentável e inteligente é uma cidade que só é inteligente se ela tiver também o saber do povo, se ela tiver uma conexão do povo. Então, nós temos que ter uma cidade sustentável que conecte as pessoas umas às outras e conecte as pessoas às instituições. Então, nós não temos como ter essa cidade sustentável, inteligente, se nós não tivermos exatamente uma atenção aos princípios republicano e democrático, e nada como a revisão do plano diretor para que nós pensemos essas questões. E aí, nós podemos também fazer uma análise, considerando a Agenda 2030, e a professora Fernanda também falou, né, da ODS 11, e nós temos, então, que considerar essa importância de tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, e de todos os aspectos que hão de ser considerados quanto à inclusão, à resiliência e à sustentabilidade. E gostaria de ressaltar bem, na minha fala, essa questão da inclusão. E quando nós pensamos, então, em revisão, né, do Estatuto da Cidade, em atenção ao artigo 40, a revisão do plano diretor em atenção ao artigo 40 do Estatuto da Cidade, nós temos que pensar para que, então, a revisão do plano diretor. E é nesse aspecto que eu gostaria de ressaltar a relação da revisão do plano diretor com o princípio republicano e com o princípio democrático. Porque sempre que nós pensamos em revisão do plano diretor, nós pensamos em um novo momento para pensar a cidade. Certo? Então, vamos fazer uma revisão do plano diretor, porque nós passamos 10 anos vivendo uma cidade com aquele plano, e nós temos que pensar que será que não é o momento adequado para, então, termos um novo plano. A cidade é viva, a cidade requer um constante planejamento, e a cidade requer um constante planejamento com a consideração do cidadão nesse planejamento. Só que tem um aspecto que nós temos que levar em consideração, é que essa necessidade de revisão do plano diretor, ela também decorre de uma ideia republicana que está relacionada à importância da prestação de contas. Os gestores públicos municipais têm um dever de prestar contas no momento de pensar a revisão do plano diretor. Eu acho que ficou muito bem na fala de todos nós, eu acho que está presente essa carência do cidadão, seja quanto ao conhecimento dos canais de participação, seja quanto à própria compreensão da cidade em que ele está inserido. Veja que aqui estão reunidos estudiosos, não estão reunidos cidadãos que não têm conhecimento da cidade. Estão reunidos estudiosos que têm conhecimento da Constituição, do Estatuto da Cidade, do próprio plano diretor da sua cidade, e eu posso dizer que eu não conheço a minha cidade. Por que eu não conheço a minha cidade? Porque eu não tenho acesso aos dados que a prefeitura deveria fornecer para que eu pense como é que o plano diretor deve ser reformulado. Então, nós temos dois grandes problemas. Um é de informação para repensar o plano diretor e o outro é de participação para ter voz nesse repensar do plano diretor. E no que diz respeito a essa ausência de prestação de contas, nós não vivemos numa era qualquer, nós vivemos numa era em que a nossa legislação impõe ao gestor público o dever de transparência ativa. Se o gestor público tem o dever de transparência ativa, um bom gestor deveria ter um diálogo aberto e franco com os seus cidadãos para dizer, olha, nós temos o plano diretor, no nosso plano diretor estão previstos tantos instrumentos, mas nós não conseguimos implementar tantos instrumentos. E conseguimos implementar esses outros instrumentos, e com esses outros instrumentos nós alcançamos esses fins. Só que nós não, a não ser aquele cidadão vigilante, o cidadão vigilante, ele consegue acompanhar a execução do plano diretor. Mas o cidadão comum, e tem que ser um cidadão vigilante voltado para a área. Não um cidadão vigilante qualquer, tem que ser um cidadão vigilante do município, tem que ser um cidadão vigilante da execução do plano diretor. E cadê o dever, cadê o cumprimento da transparência ativa no que diz respeito à execução dos instrumentos que estão previstos no plano diretor? Então, agora que chegamos a esse momento em que, primeiro, esperávamos esse conhecimento de dados que não temos, pedimos e temos dificuldades em receber esses dados, nós chegamos ao momento de dialogar, mas dialogar como?
Dialogar sobre o quê? Dialogar sobre a cidade em relação à qual eu tenho sonhos e frustrações, mas que eu não tenho conhecimento da realidade? É um pouco difícil. Então, isso nos faz pensar sobre o que a professora Fernanda colocou, sobre o que é a democracia. Então, eu acho que esse é o momento de nós desenvolvermos melhor teorias sobre a democracia no plano diretor, na revisão do plano diretor. Então, se a jurisprudência até agora foi falha, a jurisprudência ela esqueceu de aplicar vários elementos essenciais à democracia dados pela teoria da democracia. Quando a teoria da democracia fala em votação, a teoria da democracia é muito clara em dizer que não existe votação sem deliberação. Não existe votação sem que existam pautas esclarecidas e sem que exista debate. Então, votação requer deliberação e debate. Então, é um novo momento de nós pensarmos sobre a democracia, sobre a vivência da democracia na revisão dos planos diretores. E é claro, né, e apenas voltando à questão da relação do plano diretor com o princípio republicano e a necessidade de transparência ativa, eu quis ressaltar esse artigo, né, da Lei de Acesso à Informação, que trata do dever de divulgar dados para o acompanhamento de programas, ações e dos órgãos e entidades. Então, nós temos direitos a esses dados. E especificamente em relação ao município de Fortaleza, o município de Fortaleza lançou uma plataforma de indicadores Fortaleza 2040. Só que é interessante, então veja, isso se por um lado mostra a habilidade do município de Fortaleza para fornecer informações, por outro lado, mostra exatamente o simbolismo dessas informações, porque as informações fornecidas dizem respeito a metas, mas eu não quero saber só as metas, eu quero saber o que é que já foi desempenhado, eu quero saber o que é que foi alcançado. Então, é claro que eu quero ter uma plataforma informativa sobre metas, mas como é que eu vou saber se as metas vão, pelo menos, ser alcançadas se eu não tenho conhecimento dos dados prévios? Então, já que o município de Fortaleza mostrou alguma eficiência em ter dados, que esses dados sejam voltados ao conhecimento correto da realidade. E quando nós pensamos, então, na execução do plano diretor, exatamente diante dessa constatação de que, e isso que é frustrante, é perceber que muitos dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e no plano diretor de Fortaleza não foram concretizados. Mas como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso através de pesquisas acadêmicas. Nós sabemos isso também através de um acompanhamento rigoroso, e não porque a prefeitura fez esse diálogo, o município de Fortaleza fez esse diálogo sincero quanto aos instrumentos que foram não concretizados. E nós estamos, eu não consigo aceitar que a nossa cidade tenha um grau de distribuição de moradia tão desigual, tão desumano, considerando, e esse é um dado, né, relevante, de que aqui nós temos um déficit de pelo menos 120 mil moradias e temos 166 mil imóveis desocupados. Então, nós temos 166 mil imóveis desocupados e temos um déficit de 120 mil moradias. Como é que na nossa cidade nós não temos, então, uma discussão mais intensa sobre o que é que já foi alcançado com o plano diretor e, se não foi alcançado, por quê? Eu queria entender se a prefeitura se esforçou bastante e não conseguiu, ou se ela não se esforçou. E eu acho que esse é o momento. E quando nós contemplamos todos os instrumentos e nós olhamos para o plano diretor de Fortaleza, nós chegamos exatamente a essa constatação de que vários instrumentos que foram previstos não chegaram a ser concretizados. Então, até como a professora Fernanda falou, o professor Marcelo também falou, o que nós temos é uma legislação simbólica. E os instrumentos que foram utilizados sobretudo para atingir fins mercadológicos e não fins humanos de redistribuição da riqueza. Eu ainda tenho muito para falar, mas eu estou vendo que o meu tempo está acabando. E em relação à redistribuição da riqueza e à cidade, é muito relevante nós pensarmos, enquanto cidadãos, que uma cidade rica não é uma cidade com poucos ricos e muitos pobres. Uma cidade segura, não é uma cidade em que alguns têm carro blindados e outros estão sujeitos à insegurança. Uma cidade rica, um cidadão rico é um cidadão que pode sair à rua a qualquer hora do dia ou da noite e pode se sentir seguro, pode se sentir acolhido, ele pode se sentir
num ambiente diverso, em que ele encontra todo tipo de humano, em que ele aprende com esses humanos, e é uma cidade que oferece oportunidade de florescimento humano. Nós nunca teremos uma oportunidade de florescimento humano da cidade se nós não conhecemos a cidade, se a cidade, mais do que injusta, ela é hostil. A nossa cidade ela é hostil sobre vários aspectos. Ela é hostil quanto ao transporte, é hostil quanto à moradia, é hostil quanto à segurança. E essa hostilidade só será extinta ou diminuída quando nós tivermos consciência que esse é um problema não dos que sofrem, diretamente com esses fatores, mas é um problema daqueles que olham e não fazem nada, porque os que olham e não fazem nada são ao mesmo tempo também vítimas, mas são também cúmplices. Então, é preciso agora que todos nós, cidades, cidadãos, pensemos numa forma mais efetiva de tornar a nossa cidade mais humana nesse momento de revisão dos planos diretores. É difícil, mas vamos aproveitar essa efervescência política para fazer um pouco mais de barulho também com a nossa cidadania voltada ao desenvolvimento das cidades. Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, a gente que agradece, professora Raquel, pela sua fala e por cumprir o tempo direitinho também. A Eu gente sabe que coloquei é um relógio difícil. aqui. Eu já aperriei a Fernanda, eu peço perdão, mas a gente já volta para poder fazer os comentários. E para mim é muito difícil falar, porque, enfim, a cada fala acrescenta mais coisas para o debate e instiga mais a gente até a tá comentando, né? Essa parte do nosso painel, esse ponto específico da democracia, da participação, é fundamental, né? E era para ser garantido, né? Mas a gente vê que até mesmo nas outras legislações, por exemplo, na legislação ambiental, que prevê as audiências públicas também no processo, né, de licenciamento, a gente vê que a democracia é muitas vezes só, digamos assim, uma cortina, ela não é uma democracia verdadeira, né? Ela não se cumpre na realidade. E quando a gente vai falar de uma coisa bem maior, que é um plano diretor, a disputa é muito mais difícil. E como os comentários que estavam colocando aqui, que no final vou trazer alguns desses pontos, mas a gente vê determinados instrumentos sendo privilegiados e alguns outros, né, não sendo nem sequer cumpridos, ou então sendo cumpridos só em pouquíssimas partes, né? Como a questão das ex, como foi colocado aqui no chat pela Vitória, que é acho que é a Vitória, que é do Centro de Assessoria Jurídica Universitária. E é importante também falar que os movimentos, os estudiosos vêm cobrando e cobram essa participação, mas que é um diálogo muito difícil e que, na verdade, deveria ser o contrário, né? Como a professora bem falou. A nossa atual legislação, o nosso atual, digamos assim, Estado de direito, ele coloca essas coisas como impositiva para o gestor público, né? Apesar de que não corresponde à realidade do que se coloca nas nossas cidades, né? A transparência é uma coisa que a sociedade civil cobra a todo tempo e ela não é efetiva. Como que eu vou fazer um debate sobre determinada coisa se eu não sei o que estava antes? Então, muitas coisas ocorrem através de planos e ações feitas nos gabinetes a portas fechadas, né? E aí eu gostaria já de passar a fala para o Rogério Costa, também o primo aqui da professora Fernanda. O Rogério ele é psicólogo formado pela Universidade Federal do Ceará. Ele é membro do CDVHS, que é uma importante entidade da sociedade civil atuante em Fortaleza há muitos anos, e ele é também da Frente de Luta por Moradia Digna, e vai estar aqui conosco. Ele é também do Bom Jardim, né? E que é uma das ex de Fortaleza. Então, gostaria de passar para o Rogério para estar falando para a gente.
Então, bom dia a todos, todas e todos. É realmente um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ao lado de tanta gente boa. Inicialmente, eu queria agradecer o convite demais do Caju, do Najuc, do IBDU, do Escritório Freitito, de todo mundo aí da UFC, da Unifor, que está organizando esse seminário. É importante a gente realmente marcar esses 20 anos do Estatuto da Cidade com debates dessa natureza, né? Ao Miguel, a Ruth, o Marcelo Leão, Fernanda, a Raquel, e o pessoal que está acompanhando também aqui na sala e que vai poder acompanhar depois na gravação, né? A Maiara também do Freitito, o pessoal, a Fabi, o João Alfredo chegou agora, a professora Joísa, enfim, muita gente boa, muita gente bacana que está nessa luta, direto ou indiretamente, colaborando para o fortalecimento da Frente de Luta por Moradia Digna, do Campo Popular do Plano Diretor, e desses processos de gestão democrática da cidade, né? E aí, eu atuo no Grande Bom Jardim, que é uma região periférica da cidade de Fortaleza, através da Rede de Delis, do Grande Bom Jardim, e do Centro de Defesa da Vida RP de Souza, que é uma organização da sociedade civil que acompanha esses processos, né, das comunidades, dos coletivos de juventude, na defesa dos direitos humanos e do direito à cidade. Então, o meu lugar de fala vai ser muito a partir dessa perspectiva mais prática e vivencial da cidade, né? E aí não tem como... a principal marca da cidade de Fortaleza é realmente a desigualdade, né? Como a Raquel já trouxe alguns elementos, eu queria reforçar isso, né? E essa desigualdade, ela naturalmente ela é alimentada por diversos atores, né, do cenário urbano, e ela se mantém justamente porque ela beneficia uma parte desses grupos que têm bastante força política e força econômica, né? Senão, se ela prejudicasse todo mundo, ela já teria sido superada, mas ela resguarda uma parte da elite da cidade, né, que se beneficia da desigualdade que retroalimenta essa desigualdade, né? No caso da cidade de Fortaleza, a gente está falando de uma cidade que, em pouco mais de 5 décadas, quintuplicou a sua população, né? Em 1960, a gente contava com 500.000 de habitantes, e em 2015 já somos mais de 2 milhões e 600 milhões de habitantes. Então, isso implicou na verticalização do espaço, com grandes conglomerados de arranha-céus na Aldeota, Meireles, Cocó e Avenida Beira-Mar, região da Beira-Mar, né, onde o preço do metro quadrado da cidade é bastante caro, e uma ampla área periférica, né, que vai da Barra do Ceará à Grande Messejana, passando pelo Grande Bom Jardim, Conjunto Palmeiras, Grande Janguru Sul, que são os bairros que abrigam a maior parte da população da cidade, e que são onde se multiplicam assentamentos precários informais, né? E sem infraestrutura urbana, sobretudo a rede de coleta e tratamento de esgoto, né? Em pleno século XXI, a gente tem grande parte da cidade de Fortaleza desassistida de rede de esgoto. Isso afeta muito a qualidade da parte ambiental da cidade e a qualidade de vida, né? A própria questão da moradia digna, ela é muito prejudicada pela ausência de rede de esgoto. Então, nas áreas periféricas da cidade é onde moram mais pessoas negras, predominantemente negras, periféricas, né? Que sobrevivem de trabalho informal, com as menores rendas familiares, e onde os equipamentos públicos essenciais à reprodução social sentem a sobrecarga das demandas por assistência social, saúde, educação, transporte, segurança pública, espaços de lazer, né, espaços públicos, né? Então,
é essa cidade desigual que tem o desafio de pensar o plano diretor numa perspectiva inclusiva, né? Em uma perspectiva que acolha, como falou a professora Fernanda, né? Como pontuou muito bem o Marcelo na primeira fala, né? As questões cruciais de opções de caminhos para a cidade, né? Se vai por uma via A, se vai por uma via B, se vai por qual caminho a gente pretende garantir que a cidade de Fortaleza tenha a inclusão, né? O reconhecimento dos sujeitos e o acolhimento das comunidades, a proteção dos territórios, como já foi pontuado nas falas anteriores. Então, em Fortaleza, de cada 10 moradores, 4 moram em assentamentos precários, né? Então, numa cidade desigual como essa, é muito difícil equacionar os interesses, né? Realmente há contradições muito fortes que impedem um equacionamento de uma cidade numa outra perspectiva. Especificamente em relação ao plano diretor, reforçando a fala da professora Raquel, a gente realmente viu de 2013 para cá, né, nessa última década, as gestões municipais privilegiando os instrumentos do plano diretor voltados para o interesse imobiliário, né, a outorga onerosa, a transferência do direito de construir, as zonas especiais de dinamização urbanística e socioeconômica, as ZEDUs, as operações urbanas consorciadas, alterações na lei de uso e ocupação do solo. Todos esses instrumentos foram prontamente regulamentados, estão em vigor, enquanto que a lei de habitação de interesse social em áreas de ZEIS 3, as zonas de preservação do patrimônio cultural, a lei do IPTU progressivo, né? O parcelamento compulsivo, né? E também a própria zonas especiais de interesse social, todos esses outros instrumentos que tentam equilibrar os interesses da cidade para garantir o direito à moradia digna e urbanização inclusiva para as amplas maiorias, esses outros instrumentos ou foram absolutamente negados, né, engavetados, ou, no caso das zonas especiais de interesse social, andaram vagarosamente. Especificamente na luta das ZEIS, nesses 2 minutos para finalizar essa primeira intervenção minha, a gente tem, né, no Estatuto, no Plano Diretor de 2009, 45 ZEIS de tipo 1, as ZEIS de ocupação, 56 de conjuntos habitacionais irregulares, as ZEIS de tipo 2, e 34 ZEIS de tipo 3, ZEIS de vazio. As de vazio praticamente foram perdidas, né, digamos assim, não foram regulamentadas, ainda foram deixadas de lado, não foram aproveitadas para projetos de habitação popular, que a gente ainda viu, foram algumas dessas vezes onde foram construídos equipamentos públicos, mas a maior parte foi ocupada para outros fins, né? Às vezes de conjunto habitacional, nada, nenhum avanço, e das 45 vezes de ocupação, a gente teve a regulamentação do Plano Integrado de Regularização Fundiária em 10 vezes, aliás, em 9, porque dessas 10 vezes priorizadas, né, a que ficou a cargo do próprio Instituto de Planejamento finalizar o PIF, que foi a ZEIS Dionísio Torres, não foi concluída, né? Os outros 9 planos foram elaborados em parceria com a Unifor, com a US e com a UFC, né? Então, a gente está nessa luta para que essa nova revisão do plano diretor, que já estava, como foi comentado aqui pela Maiara, já estava tudo prontinho, com 54 capítulos, e aí vazou o documento, e aí a gente pôde reverter e construir um núcleo participativo de acompanhamento
do plano diretor, né? Então, quer dizer, a gente está numa perspectiva de, nesse cenário adverso, né, de retrocessos no país e de avanço de interesses econômicos e conservadores cada vez mais ousados, né, a gente garantir um espaço para a efetiva participação popular, para a garantia da participação das amplas maiorias das regiões periféricas, das comunidades, na perspectiva de construir um próximo plano diretor mais favorável ao direito à moradia digna para toda a cidade. É isso. Obrigado. Eu que agradeço, Rogério. Um dos importantes lutadores pelo direito à cidade aqui em Fortaleza, né, representante aí um dos representantes, né, das ex do Bom Jardim e da Frente de Luta por Moradia Digna. E aí, pelo avançado da hora, como a gente sabe que a gente tem outro painel daqui a pouquinho, eu queria fazer uma única provocação a partir das provocações, das perguntas e comentários que colocaram aqui no chat, né, para os nossos painelistas, e passar para cada um por 3 minutos. Eu sei que a gente tinha combinado outro tempo, mas a gente tem outro painel às 10, em respeito aos próximos convidados, né, eu vou pedir para ser por esses 3 minutos, tá? Então, diante das falas, a gente teve falas riquíssimas, né? E alguns comentários aqui, comentários da Vitória, uma pergunta da Fernanda, comentários do Lucas, da Maiara, vários no chat, da professora Lígia também. E aí eu queria perguntar para vocês, colocar essa indagação, claro que vocês podem ficar livres para colocarem outras questões, mas como garantir a participação e a efetivação dos instrumentos, se já antes, né, nos planos diretores anteriores aos que estão agora sendo revistos, a gente não tinha essa plena efetivação e a cidade continuava em disputa, né? As identidades das maiorias sociais, como foi um ponto que Fernanda colocou, continuavam não sendo visibilizadas e muitas vezes os instrumentos eram utilizados e são utilizados para os fins apenas da cidade-mercado, né? Então, como garantir a participação e também garantir que esses instrumentos de participação e da política urbana sejam garantidos nessa revisão e também na execução, né, dos próximos planos e dos que já foram revisados. É isso, gostaria de passar para o Marcelo por 3 minutos, eu sei que é pouco tempo, mas vamos lá. Simbora, então. Gente, qualificar um processo de plano diretor, ele vai pedir leituras, interpretações e, sobretudo, muita luta, né? Lembrando Lira Filho, só a luta faz a lei, e, de fato, alinhadas com a concepção de direito da cidade, para além desse viés meramente estrutural que pode ser promovido a partir da aplicação do Estatuto da Cidade enquanto letra fria de lei, né? Aí fica a pista para juristas, a provocação para juristas, ao menos para quem compõe essa banda que guarda consigo o mínimo de decência e de referencial não patrimonialista, né? Penso eu que não se deve achar, né, ou seguir achando que estão alijados da cidadania ou que são processos separados, né, gente? Porque deu para esse pensamento positivista, cartesiano, que fica vomitando essa ideia de que isso não é assunto para o direito. Essa é a resposta irmã gêmea da preguiça mental, né? E contra essa preguiça mental, cabe aos juristas, às juristas, responder a provocações como a que a Betânia fez ontem, de exercer a dimensão criativa, pondo essa dimensão criativa a serviço, já que a gente gosta tanto dessas palavras, de uma hermenêutica voltada à interpretação de diretrizes de política urbana e instrumentos que promovam essa interpretação e aplicação que eu estou apelidando aqui de humanizada, meio que combine o conceito do estatuto,
com os conceitos de direito à cidade forjados politicamente e pactuados a mil mãos, e com critérios de discriminação positiva, visando reparações históricas, inclusão e erradicação de conceitos ultrapassados e preconceitos filhos da ignorância e pais de condutas criminosas, né? Também cabe ao jurista questionar o sentido e a finalidade da aplicação de certos instrumentos, né? E certos novos institutos, como, por exemplo, as tais cidades inteligentes, né? Como se aplica a operação urbana consorciada, buscar o sentido e a finalidade de instrumentos como PEUC, PTU e parcelamento, numa ótica mais, ou pelo menos, republicana e, sobretudo, não patrimonialista. Ou seja, se a aplicação segrega, gera injustiça urbano-ambiental, não serve instrumento. Interpretar para discriminar bem claramente quem devem ser os beneficiários do direito à cidade. Ou, em outras palavras, como muito bem disse ontem o Rodrigo Iacovini no segundo painel, para corporificar a agenda do direito à cidade, como muito bem ele lembrou, né? Então, gente, não vai haver direito à cidade materializado enquanto não for promovido, e nem plano diretor, que dialoga, muito menos o plano diretor materializado enquanto promoção desse direito à cidade, que a gente tem discutido aqui de ontem para hoje, enquanto não for promovida a reparação para com o povo negro. Não vamos esquecer nunca que toda a nossa estrutura normativa que conduziu o ordenamento territorial vem da farsa da Lei de Terras, que manteve a estrutura fundiária a serviço dos donos do poder e conduziu negros e negras desse país à exclusão. Não vai ter direito à cidade materializado, tampouco um plano diretor decente, sem a proteção das comunidades tradicionais. A gente sabe muito bem o que é racismo ambiental e exclusão socioespacial, só olhando para o Morro Santa Terezinha, em Fortaleza, e ver o que aconteceu ao longo da história, e com a comunidade pesqueira lá em frente, né? O reconhecimento da cidade à população LGBT, garantir, bem na linha do que disse a Neta ontem, né? E a inclusão socioespacial das pessoas com deficiência. Então, não vai ter direito à cidade. E também não vai ter direito à cidade materializado, caminhando para as conclusões, enquanto não for encarado, durante o pós-pandemia, a situação das periferias. O mapa que o Instituto Polis produziu lá em São Paulo, muito provavelmente se produzida em Fortaleza, vai comprovar o que significou negar aquelas componentes estruturais do direito à cidade às periferias da cidade, né? E aí, gostaria de dizer que eu falei em direito à cidade também, para finalizar aqui, sem mencionar que o Estatuto da Cidade trouxe na redação do direito à cidade a expressão também direito à cidade sustentáveis. Pois bem, eu não falei sobre essa tal sustentabilidade, então agora eu falo. Não é preciso enfrentar o debate sobre o que seja sustentabilidade para a gente dizer que não há cidade que se sustente sem reparação e efetiva inclusão socioespacial daqueles que raríssimas vezes, né, têm voz e vez na cidade, em especial na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de política urbana, inclusive no âmbito de um processo de plano diretor. E aí eu vou falar também, eu preciso falar uma coisa aqui também, né? Eu preciso falar de quem impulsionou esse evento. Se a luta faz a lei, o papel da AJUP, o papel da Assessoria Jurídica Comunitária Popular, passa a ser fundamental, não só para o Estatuto da Cidade, mas para todas as garantias de cidadania. A gente sabe que, no âmbito jurídico, a solução, muitas vezes, é menos a lei e mais construir a sua materialidade. Então, como prescindir da AJUP, enquanto elemento de ensino, de pesquisa e extensão, mas também de formação de cidadania e de forja dessa luta que efetiva a lei, né? E aí a pergunta de como prescindir da AJUP enquanto esse elemento, né? Ela continua no ar, ainda mais se a gente trouxer à baila o que o Edésio Fernandes disse recentemente no evento do Ministério Público de Santa Catarina aqui, né? Ele diz que, para juristas, o tema da participação, consubstanciado na diretriz do artigo 2º, inciso 2 do Estatuto, deveria ser prioridade. Se for para a gente focar em alguma coisa, a materialização dessa participação e controle social, né? E aí, fazendo para algo mais prático, né? E aí realmente fechando, buscando um processo de plano diretor, né? Que cabe retirar essas maquiagens da participação com algumas pistas. Regras do jogo realmente pactuadas em harmonia com as diretrizes da política urbana e demais normas correlatas, ações que compreendam diferença entre divulgação, sensibilização e mobilização, posturas acomodadas por parte de gestor público que não persegue a participação efetiva tem que ser negada,
mecanismos de deliberação que garantam equilíbrio e reparação entre participantes do processo, transparência, como muito bem colocou a Raquel, ampla disponibilização de registros e definição clara do papel que deve caber a qualquer um, lembrando que nós não temos igualdade efetiva nas nossas cidades. Não dá para dizer que todo mundo é igual perante a lei. A lei precisa ser interpretada de maneira a construir reparação para só depois a gente falar em isonomia jurídica, tá, gente? Desculpa o atropelo da fala, estourei muito tempo agora no final, né? Passo a palavra para a Fernandinha, né? E vamos ver se dá tempo de fazer os agradecimentos lá no final. Obrigado. Passo direto a palavra para a Fernanda. Agradeço demais, Marcelo. E já passo para a Fernanda para a gente poder aproveitar. Vou tentar fazer meus 3 minutos, viu? E vou fazer uma fala bem alinhada com a de Marcelo. Né? Acho que a questão da participação ela é fundamental, ela tem que ser efetiva e ela tem que ter um mínimo de qualidade. Eu acho que a gente tem um desafio grande, que é dar condição para que as pessoas participem de forma qualificada. Né? A gente tem que dar conhecimento. Antes de tudo e qualquer coisa, as pessoas têm que se sentir legitimadas a participar desse processo. Elas têm que entender que elas também fazem parte da cidade, que elas têm direito de estar definindo os caminhos dessa cidade. Elas têm o direito de colocar quais são os desejos, quais são as demandas, quais são as necessidades delas. Porque a política pública tem que estar registrando isso e tem que estar atendendo isso. Né? A gente está vivendo uma crise sanitária, né? Uma pandemia. As disparidades das cidades estão mais explicitadas e, mais uma vez, quem é pobre, preto e periférico sofre muito mais as consequências disso. Então, a gente tem um déficit gigantesco de cidade que precisa ser reparado. E isso não pode ser entendido como um favor, como uma migalha, como uma esmola. Isso é direito. Né? Então, a cidade ela tem que ser pensada para todos e todas e todos, né? Tem que ser pensada para essa coletividade. Essa diferença, né? Esse déficit tem que ser diminuído. Né? Os recursos públicos têm que ser usados para reduzir esse déficit. Né? Eu pego o Recife, que é a minha cidade, a prefeitura gasta mais com publicidade do que com habitação e urbanização de favela. Então, o recurso, né? E aí você tem um processo de requalificação de calçadas nos bairros nobres, e a população na periferia anda no meio da rua arengando com os ônibus, né? Correndo o risco de ser atropelado. Então, iniciativas como projetos de cidade inteligentes, bairros planejados, que são uma outra cidade, onde se passa toda a responsabilidade de gestão para a iniciativa privada, inclusive a arrecadação e aplicação de impostos, porque aqui teve, né, na região metropolitana. Então, que lógica é essa? Eu acho que a gente tem que voltar bem muito, né, pensar o que é que a gente... pensar esse déficit de cidade, esse débito que a gente tem gigantesco, e a gente tem que ter um trabalho social de base, de formação e educação. As pessoas não podem achar que moram na favela, com esgoto a céu aberto, correndo risco cada vez que chove, porque Deus quer. Não foi Deus que colocou elas ali. Né? Então, eu acho que a gente começar esses processos de revisão de plano diretor, a gente tem que pensar, e é a obrigação do poder público também, esse processo formativo. Né? Porque aí eu faço a audiência pública, eu faço a oficina, eu faço o não sei quê, e as pessoas vão lá legitimar um processo que já está definido. Né? Então, isso é muito desleal. E eu acho que a gente tem um grande desafio aí. Agradeço enormemente e não vou mais aperrear Miguel. Tá, joia? Desejo sucesso aí e nosso desafio é gigantesco. Tranquilo, Fernanda, eu agradeço demais. Nem lhe avisei dos minutos, porque eu já tinha lhe interrompido Mas a gente tinha combinado. Da sua fala, mas foi de coração apertado, porque perguntas muito instigantes, né? Muito instigantes. Já passo direto agora para a professora Raquel, para não tomar mais tempo
aqui do nosso painel. Pode ficar à vontade, professora. Vocês estão me ouvindo? Porque acabou de dar um probleminha no meu microfone. Ah, tá bem, estamos. ótimo. Então, eu vou correr na velocidade 2 do WhatsApp novamente, para dar tempo. Mas eu apenas gostaria de dizer que o professor Marcelo e a professora Fernanda já falaram muito do que eu pensava também, e eu apenas queria complementar que nós temos para implementar, então, né, os instrumentos do Estatuto da Cidade e também cobrar essa participação, nós temos que viver essa democracia exigindo, porque realmente o direito é luta e democracia é luta. A democracia não é uma dádiva, ela é uma conquista cotidiana, e nós temos que realizar essa conquista diariamente. Ela não é uma conquista nem de um ano, não é que um ano terminou bem, nós estamos vivendo a democracia e no outro está assegurado, não. Todo dia nós temos que acordar com essa ideia de lutar pelas nossas instituições e pelos nossos direitos. Então, uma luta dos cidadãos, uma luta das autoridades sérias, e aí eu gostaria de frisar o papel importante dos cientistas, da universidade, porque nós temos um papel muito importante na concretização dos direitos e na luta por direitos, então a universidade ela tem um papel muito importante a cumprir nessa luta, porque eu gosto muito da análise que a Martha Nussbaum faz das teorias, porque as teorias, na verdade, elas existem para ser práticas. Então, o que nós temos que procurar é uma concretização das teorias que desenvolvemos e com as quais concordamos. E há uma frase da Amartya Sen que eu gostaria de citar, ela é breve, não atrapalhará, que ele apenas diz que a oportunidade que a democracia oferece, ela tem de ser aproveitada positivamente para que se obtenha o efeito desejado. Então, se a democracia não é aproveitada, ela não será vivenciada. E apenas para concluir, nós precisamos, exatamente tendo em vista o princípio republicano, constranger as autoridades. Nós temos que, não existe essa vivência democrática sem um constrangimento das autoridades. Elas estão num papel de absurda violação de direito, e elas têm que ser colocadas nessa situação de absurda violação de direito, elas não podem continuar nessa situação como se fosse normal não discutir o plano diretor, como se fosse normal não fornecer informação, então nós temos que constrangê-las, é dever do cidadão e da sociedade constranger as autoridades que não estão cumprindo com o seu dever de informação e de realização dos direitos. Apenas isso, rápido. Obrigada a todos, foi um imenso prazer estar aqui. A gente agradece pela sua brilhante participação, professora Raquel, e já passo para o Rogério Costa, para depois a gente voltar só para os agradecimentos finais, rapidamente, mínimo de atraso. Peço licença aqui aos nossos próximos painelistas, que já estão na sala aqui com a gente, passo para o Rogério. Muito bem. Eu acho que assim essa participação, né, que a gente busca e que é necessária, que é importante, que é direito e que a gente precisa fazer valer, ela precisa se materializar em espaços, né, de articulação política, né? Então, essa minha fala, esses meus minutinhos agora, eu queria ressaltar a importância da gente fortalecer espaços como a Frente de Luta por Moradia Digna e o próprio campo popular do plano diretor, né? O campo popular do plano diretor é justamente esse instrumento político que procura articular os sujeitos políticos da universidade, dos movimentos sociais, das comunidades, né? Das periferias, no sentido de acumular forças, né? De acumular essa leitura da cidade, de compreensão da compreensão desses processos de participação para poder fazer uma intervenção qualificada na próxima revisão do plano diretor, né? Então, cada cidade pensou um formato, que a gente pensou o formato do campo popular do plano diretor, né? Que o processo de revisão está suspenso por recomendação do Ministério Público, né? Devido à pandemia, mas logo ele está batendo a porta, talvez já agora no segundo semestre do ano. Então, quero fazer um convite a pesquisadores, a núcleo de pesquisa, a professores universitários, estudantes, né, e outras instituições, né, da sociedade civil para fortalecer esse campo popular, para a gente tomar junto e garantir que a próxima revisão do plano diretor se dê num rumo democrático, num rumo inclusivo, né, reconhecendo os sujeitos, protegendo os ambientes naturais e as periferias, né? É isso. Agradeço, Rogério, e já passo direto para o professor Marcelo, e aí em seguida, já na mesma ordem, para a gente fazer os agradecimentos finais
do nosso painel. Agradecer, então, ao NAJUC, à Faculdade de Direito da UFC, a Unifor, curso de Direito da Unifor, né? E na expectativa que Fortaleza saia do rol das cidades que dão exemplos do não fazer, né? Com relação às suas obras públicas e privadas, descaracterização da cidade que já teve as praças mais lindas do Brasil, deveria ter expandido e não sido destruído, a cidade que segrega, gentrifica e despeja, a cidade arboricida da preguiça mental, que a gente não veja isso acontecer. E para que isso não aconteça, gente, processos de plano diretor têm que ser participativos e os setoriais também. E as políticas urbanas também. Então, perseguir a participação na implementação também, né, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado. Desculpe que eu estourei de tempo. Bem rapidinho, eu queria agradecer ao convite, uma ótima discussão, uma honra estar aqui participando desse debate com vocês, um tema tão importante, encontrar pessoas amigas, queridas. Vi agora que João Alfredo está no grupo também, ele foi no nosso último congresso, a gente tem Renato Pequeno também, beijo grande, e aí, em especial, para Lígia, Arley, Miguel, meu novo amigo, né, não? E também para a Raquel, que estão aí nessa organização. E Rogério, um abraço bem grande, meu primo. Pode ir, professora Raquel. Bem, eu gostaria de fazer um agradecimento especialíssimo à professora Lígia e ao professor Halley, e, é claro, a todas as instituições envolvidas, ao NAJUC, à Unifor, à UFC, à professora Júlia. Gostaria de agradecer a presença e a companhia de vocês, tanto dos colegas que falaram hoje, como dos que aqui nos assistiram. Foi um imenso, imenso prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reencontrá-los e gostaria de saudar o professor João Luiz, o professor Alexandre, o professor João Alfredo, que estão chegando, e dizer também da minha felicidade de estar aqui. Vamos lutar pela nossa cidade. A cidade é onde, na verdade, o nosso universo começa. Sem ela, nós não temos nem estado, nem país. Obrigado. Passar para o Rogério. Só gratidão, né, como a gente fala, né, gratidão a todos e todas e todas, gratidão à professora Lígia. A professora Lígia é parceira do coração, da vida, né, das lutas, o EFTA, né, o Miguel, a Mayara que está aqui também, toda a equipe do EFTA, né, os estagiários, todo mundo, é uma escola de cidadania, no campo do direito, da defesa dos direitos humanos, né. O NAJU e o CAJUC, né, o CAJU e o NAJUC são dois espaços, né, dentro da Faculdade de Direito que são parceiros do movimento, que agregam nas lutas, né, são espaços, como o professor Marcelo falou, né, que fazem esse link da universidade com os movimentos e com a cidade. Foi um prazer estar aqui ao lado da minha nova parente, a Fernanda Costa, a Raquel, o Marcelo, né. Gente, só gratidão, muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos, a gente se encontra nas lutas. Eu agradeço, queria também fazer meu agradecimento final. Queria agradecer em nome do Escritório Freitito, que está ajudando na organização do evento, né, aos professores coordenadores, professora Lígia Mello, professora Júlia Matei e o professor Arley. Gostaria de agradecer aos painelistas que aceitaram o nosso convite e a todos e todas que vieram ao nosso painel, que permitiram que a gente esteja com vocês hoje nesse momento de pandemia dentro das suas casas ou dentro no ambiente de trabalho, né? A gente sabe que é um pouco mais difícil, mas também facilita algumas coisas, como, por exemplo, pessoas que estão em Santa Catarina, como o professor Marcelo, estarem aqui com a gente hoje, como foi na nossa primeira mesa também. E aí já gostaria de saudar os professores que estão aqui, professor João Luiz, que foi meu professor da Faculdade de Direito, eu acho que foi a primeira iniciativa de pesquisa que eu tive foi quando ele estava à frente da pós-graduação e eu ainda na graduação na faculdade, na mesma época que a professora Germana Belchior era do mestranda. E aí já queria passar para a professora Júlia, que vai estar como mediação, saudar também o João Alfredo, que é nosso companheiro na luta do direito ambiental e da RENAP, e gostaria de passar para a professora
Júlia Matei, que vai estar à frente do nosso próximo painel, que é sobre as questões ambientais. Não vou falar o nome do painel, vou deixar para ela falar. E agradeço demais a todos e todas e continuem aqui com a gente. A gente vai seguir em sequência. Muito obrigada, Miguel, pelas palavras. Acho que vai ser uma tarefa muito difícil para mim mediar esse painel depois da brilhante mediação que você fez. Apesar de estar aí toda aperreada, de ter que atentar ao tempo, eu também atentarei ao tempo. Gostaria de saudar a todos, todas e todos presentes aqui ontem, né, e hoje também, para esse nosso evento. E gostaria de